Olá, seja bem-vindo ao Instagram e YouTube da Igreja United. Antes de começarmos, envie esse link para aqueles que você ama e que precisam receber uma palavra transformadora. Nosso culto está prestes a começar. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me perguntou assim: Jéssica, o que eu sou para você? O que eu represento para você? E quando veio essa pergunta no meu espírito, eu lembrei de quando eu não tinha o Espírito Santo. Quando eu não tinha o Espírito Santo, como era a minha vida? Quando eu não tinha o Espírito Santo, como eu lidava com as minhas questões. Quando eu não tinha o Espírito Santo, como eu vivia os meus dias. E quando eu não tinha o Espírito Santo, eu posso dizer que, gente, calma, tá? Eu não era louca, assim. Não, tá? Tá tudo bem. Mas algo me chamou a atenção, porque quando eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha porque eu nunca tinha ouvido falar. Na igreja que eu congregava, não havia o hábito ou o ensino sobre quem era o Espírito Santo. Qual é o poder do Espírito Santo? O que ele pode manifestar na sua vida? Gente, eu passei a minha vida inteira, até os 24 anos, sem saber nada sobre o Espírito Santo. E até esse momento, eu vivi a minha vida com temor, com honra ao Senhor, mas enfrentando medos, enfrentando situações, dúvidas, sem conhecimento da palavra. Gente, às vezes eu pulava texto porque eu falava: isso aqui não é para mim, eu não entendo. Essa passagem aqui deve ser para o meu irmão, para minha irmã, mas não é para mim, porque eu não entendo o que está dizendo, eu não sei. Gente, e olhando é tão triste. É muito triste. Você pular um versículo, não, isso daqui não é para mim. Essa promessa, ela é linda. Ela não é para mim. Porque eu não tenho a revelação. E quando falava do Espírito Santo, todos oraram em línguas. Não é para mim, é só para alguns. É só para aqueles que são mais santos, escolhidos, separados. Essa não sou eu, porque eu não falo. Eu não sei nem o que é isso. E eu não sei você. Eu não sei se você foi doutrinado numa igreja que sempre ensinou sobre o Espírito Santo, mas eu não fui. E hoje, para mim, o Espírito Santo é uma questão de existência. É aquilo que me dá o propósito para viver, para acordar, para seguir todos os dias da minha vida. Eu não imagino nenhum dia sem viver com o Espírito Santo, sem me comunicar com Ele. Às vezes eu posso dizer, tem dias que tá tão corrido que eu falo mais com Ele do que com meu marido. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem, né? Tem dias que eu falo mais com o Espírito Santo, até mesmo com pessoas ao meu redor. Por quê? Eu sei que sem Ele eu não consigo seguir. A minha vida não é possível. E o meu desejo essa noite é que você saia por aquela porta dizendo até melhor do que eu, até mais do que eu. A sua necessidade seja ainda maior do que a minha. O meu desejo é que você se conscientize o quanto você precisa do Espírito Santo na sua vida. Não só por 1 hora, enquanto você está aqui dentro, 1, 2 horas, mas todos os seus dias. A cada minuto da sua vida, que seja
que sejam minutos de relacionamento com o Senhor, de intensidade, onde você pensa algo e imediatamente, depois que pensar, você lembra que o Espírito Santo, ele pensou contigo. E aquilo ali já... Pera. Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não desejo que esses pensamentos fiquem na minha mente. Eu não desejo que essas atitudes permaneçam me guiando, permaneça frutificando na minha vida. Não, eu quero frutificar os teus dons, eu quero frutificar o teu espírito, eu quero frutificar as tuas bênçãos sobre a minha vida, capaz de derramar e transbordar de forma tão plena que qualquer pessoa ao meu redor pode ver, sentir e seja inquestionável a tua presença na minha vida. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque a sua presença em mim me faz melhor do que o meu eu de ontem. E esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, não é um acessório. Ele não é uma bolsinha que você compra. Ele não é algo que você junta à sua vida cristã. Não. O Espírito Santo, ele é o legado que Jesus deixou para mim e para você. O ministério do Espírito Santo em nossas vidas é um ministério profundo. É um ministério capaz de transformar a sua vida. Se você estudou o ensino médio, se você fez algum curso, se você fez uma faculdade, se você estudou qualquer coisa, se você está estudando na Escola United, algum estudo que você tenha tido, você deve ter vivido uma transformação na sua mente, certo? Eu oro para que sim. Amém. Mas você estudou qualquer coisa, sei lá, você fez o primeiro ano, você fez uma faculdade, você viveu alguma mudança. Você não era a mesma pessoa de quando você entrou e a mesma pessoa de quando você saiu do curso, do estudo, da faculdade que você fez, certo? Agora, esse estudo durou o quê? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Talvez, se você chegou lá no mestrado, doutorado, está seguindo. Mas a vida de estudo com o Espírito Santo é eterna. Porque é um processo de aperfeiçoamento. E o processo de aperfeiçoamento do Senhor nas nossas vidas não é um evento único. Não é um evento, pá! Agora você está perfeito, está incrível e vai. Não. O processo de aperfeiçoamento que nós vivemos com o Espírito Santo, ele é gradativo. E a palavra ainda diz que é melhor do que só gradativo, né? Você vai avançando. É de glória em glória. Ou seja, quando o seu coração está aliançado com o Espírito Santo e você está plenamente convencido de que você vai viver os seus dias com Ele, você pode passar por altos e baixos na sua vida, mas no final daquele processo, você sai melhor do que quando você entrou. Pode doer, pode ter as suas dificuldades, e se você perseverar e permanecer, é de glória em glória, querido. É avançando, é crescendo, é frutificando, é vivendo todos os seus dias a graça sobrenatural do Senhor. E uma graça que te dá paz, que te dá acalento. E mesmo as situações, não sei o que você passa na sua vida, na sua realidade, mas eu sei que o Espírito Santo que habita em mim, que faz o que faz em mim, ele é capaz de fazer o mesmo em você. Porque ele alcança, ele tem a multiforme graça dele, que toca todos nós.
Se você olhar para o lado, o irmão que está do seu lado, ele, se não for um parente seu, ele não tem nada a ver com você fisicamente. Mas ele carrega algo semelhante ao que você carrega. E essa semelhança também é o que nos une aqui como igreja. E sendo desse mesmo material, vamos dizer assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra diz lá em Provérbios que o ferro afia o ferro, ela está dizendo que materiais iguais se refinam. Não é o mundo que vai te refinar. O mundo vai te desafiar. Agora, onde você será afiado, transformado, é aqui. Não se iluda. Não se iluda. Por isso que essa reunião, ela é poderosa, ela é necessária, ela é eficaz e ela transforma. Mas o seu coração precisa estar aberto. Amém? E eu oro para que você entenda isso. E que agora, juntos, nós vamos caminhar para entender um pouco mais sobre o ministério do Espírito Santo. Entender o que ele pode fazer nas nossas vidas. Entender como dar essa liberdade que ele precisa. Porque Satanás, ele arromba portas, mas o Senhor, ele gentilmente abre e entra, mas se convidado, se permitido acesso. Amém? Ezequiel 36, do 26 ao 27, você não precisa abrir sua Bíblia agora, você vai abrir daqui a pouco. Só escuta isso daqui. Aqui nesse texto nós vamos encontrar a promessa do Espírito Santo. Ezequiel 36, do 26 ao 27, vai dizer: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Lá no Antigo Testamento havia uma promessa. E essa promessa, ela precisa encher o nosso coração com alívio e temor santo. Porque a promessa diz que ele depositará em nós o próprio Espírito dele, para uma capacidade específica, que por isso que eu te digo, o Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo, ele não é um acessório, querido. Não deveria ser... Gente, agora eu vou falar isso com muito temor. E muito respeito a vocês também. Não deveria ser... Vamos, gente! Quem quer receber o Espírito Santo? Parece que eu estou assim, fazendo uma oferta de bananada. Quem quer... Gente, receba o Espírito Santo. Olha o Espírito... Gente, pelo amor de Deus... Olha o que essa palavra está dizendo. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. E assim, olha isso, obedecerão fielmente aos meus mandamentos. Todo domingo é aberta uma oportunidade. Quem quer receber o Espírito Santo? E talvez lá no seu interior você seja que nem eu. Não é para mim. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai quebrar isso no seu coração. Você vai quebrar essa mentira na sua mente. Ai, mas eu não falo em línguas, então eu já recebi o Espírito Santo, mas tudo bem eu falar em línguas. Não, não, não. O Senhor quer que você receba o Espírito Santo e você receba em plenitude todos os benefícios que existem nisso.
todos os benefícios. Orar em línguas, querido, é um privilégio de falar a linguagem do céu. É um privilégio de falar uma língua que o Senhor entende, que comunica com o Espírito de Deus de forma profunda, onde Ele ministra com gemidos inexprimíveis, que pessoas não entendem, mas quando dotadas de um dom do Espírito são capazes de traduzir. Gente, pelo amor de Deus. E o Espírito Santo em mim me capacita a obedecer. Qual é a natureza do homem? A desobediência. Então percebe que você sai de um lugar que desagrada a Deus para ir para um lugar que agrada plenamente ao Senhor. Como tem gente que não quer? Como? Não. Cegueira, eu te repreendo. Frieza, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preguiça, eu te repreendo. Na sua casa, você não deve ter preguiça de orar em línguas. Na sua casa, você não deve ter em línguas de separar um tempo específico para dominar a sua língua, que é o órgão menor do corpo, indomável. Mas com o Espírito Santo, ele faz o quê? Se submete. Você já parou para pensar nisso? Quando a sua língua ora em línguas, o idioma dos céus, você submete ela à sua reclamação, a falar besteira, a falar coisas da carne, e você tá lotecandarabraçoremanderere, minha mente tá aqui bombando, mas a minha língua, ela... Está entendendo? Gente, eu não sei você, mas eu preciso manter o Espírito Santo aquecido em mim. Porque a minha mente, ela... E aí eu vou falar da Jéssica, tá? A Jéssica é crítica. A Jéssica tem opinião para tudo. A Jéssica, ela é uma pessoa que foi transformada. Assim como todos nós, a gente tem muita opinião, já percebeu? A gente tem crítica para fazer. A gente olha às vezes as coisas e já... É nesse lugar que o Espírito Santo trabalha. Porque a palavra vai dizer lá em Provérbios 31, 26, e ele fala da mulher sábia. Mas eu posso colocar aqui a mulher e o homem sábio. Fala com amor e ensina com sabedoria. Mas essa sabedoria, ela vem do Espírito Santo. Essa sabedoria, ela vem da presença dele na minha e na sua vida. Amém? E aí, voltando ao texto de Ezequiel, nós vamos encontrar aqui uma promessa maravilhosa que nos garante obedecer fielmente aos mandamentos de Deus, uma vez que recebemos o Espírito Santo em nós. Assim como em Isaías 48, 17 diz: assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e guia pelo caminho em que deves andar. O Senhor, ele tem interesse em nos ensinar, em nos guiar. E isso desde o Antigo Testamento. Agora, vindo para o Novo Testamento, vindo para a nova aliança, vindo para a aliança onde Jesus veio em carne, se fez homem, ensinou. O ministério dele foi um ministério forte, profundo, de arrependimento. O ministério de Jesus foi um ministério que pregava: arrependam-se. Arrependam-se. Volte o seu coração para Deus. Agora, eu vim fazer com que a lei seja mudada aqui. Não mudada a lei, mas a sua aliança
com o Senhor não seja mais pela evidência do pecado, mas pela minha graça que te transforma. Através de quem? Aí entra o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele é tão claro em dizer, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vai poder vir e fazer em você a obra que só ele pode fazer. Então, Jesus veio para nos trazer um lugar, arrependimento. Arrependimento. E o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar na caminhada de fé. É um trabalho em equipe. Eu tenho a minha parte. Você tem a sua parte. O Senhor fez a parte dele. E agora o Espírito Santo, ele está disponível para fazer a parte dele nas nossas vidas. Amém? E como eu falei, é uma progressiva, é de glória em glória. Gálatas 5, 16 ao 18 vai dizer, portanto vos afirmo, viverei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. O serviço cristão, ele só é possível graças à obra do Espírito Santo. E eu digo serviço cristão, isso que eu e você, como voluntários dessa casa, fazemos e permanecemos fazendo. Permanecemos, porque é muito fácil chegar a fazer. Ah, me descontentei, não quero mais. Ah, me frustrei com fulano, não quero mais. Mas quando o Espírito Santo, ele está habitando em nós. Ah, me frustrei com fulano, vou para o meu quarto orar. Ah, vou me arrepender. Faz sentido? Essa é a obra do Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado e do juízo todos os dias. Ele é quem nos convence daquilo que eu erro e eu coloco a culpa no outro. Faz sentido, gente? E isso é algo maravilhoso. É o Espírito Santo habitando em nós e faz parte do benefício do testemunho interior. E você deve estar aprendendo isso na Escola United, para quem está fazendo. Mas o Espírito Santo dentro de nós, ele fala. E, gente, ó, tem gente que quando recebe o Espírito Santo, fica igual os ushers. Vocês já viram que eles vão falando assim... Não, tá bom, da porta. É uma loucura. Às vezes a pessoa vem falando assim, eu acho que vai falar comigo. Eu abro um sorriso e continua. Mas tá tudo bem, tá? Você pode se tornar um desses sem rádio. Ok? Senão o pastor Anderson vai puxar minha orelha, porque ele vai falar, pô, pastor, tu prometeu rádio para todo mundo? Agora eu vou ter que sintonizar uma linha com o céu? Calma, pastor, tá tudo bem. Mas você pode ser um usher do Senhor. Falando ali no seu radinho interior com o próprio Espírito Santo. E aí, quando ele fala com você assim, ó, não entra naquela rua. Opa, entendi, Senhor, não vou entrar na rua. Vou virar aqui, à direita agora. Tô brincando. Desculpa, André. Tô aqui rodando. Mas você, no seu testemunho interior, ou seja, você pode ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração de forma que você entenda. Gente, às vezes é tão, assim, não tem nem como dizer que você não ouviu. Que ele fala assim, minha filha, é não. Ou, minha filha, vai logo. E você vai, tá, eu entendi, tô indo.
mas o próprio Espírito falando no meu interior, me capacitando, me direcionando, me habilitando, me dando as ferramentas que eu preciso para continuar o legado de Cristo para aqueles que precisam. Arrependam-se. Para pregar o evangelho, para ter clareza na palavra, eu ser transbordada e transformada com aquilo que eu li e ter o queimar do Espírito Santo dentro de mim, capaz de ter misericórdia das pessoas que não vivem isso. É essa a capacitação que o Espírito Santo faz. E é por isso que o serviço a Cristo dentro e fora da igreja só é possível com o ministério do Espírito Santo. E eu oro para que você deseje isso. E deseje queimar cada vez mais nisso. Se aprofundar nisso. Se a chama do seu interior está fraquinha, em nome de Jesus, começa a acender. Permita que o Senhor comece a acender. Porque às vezes sozinho a gente nem consegue. Mas permita que o Senhor comece a acender no seu interior. E por que eu estou te falando isso? Agora abre a sua Bíblia. Efésios 2, no versículo 10. Efésios 2, 10 vai dizer: pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para vivermos as boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. O Senhor, Ele preparou boas obras. Ele preparou de antemão. E Salmos 139 vai dizer que o Senhor viu o meu embrião. Ele preparou algo maravilhoso para que eu fizesse. Senhor, Ele preparou obras para que eu e você correspondêssemos. E aí, mas eu preciso te dar uma notícia. Nem todas as pessoas irão corresponder a essa obra. Algumas por opção e outras por ignorância. Mas as que têm a opção de corresponder e decidem, não, eu prefiro não. Vai existir uma prestação de contas. E o livro, quando for aberto, você chegar com a sua vida e mostrar, o Senhor vai dizer, peraí, vamos lá. Dia 25 de agosto, o que você estava fazendo? Ah, está escrito aqui. Ah, você correspondeu à boa obra, glória a Deus, glória a mim. Mas toda a sua vida, ela é uma vida de correspondência. As obras que o Senhor preparou de antemão para Ele, para nós realizarmos. E esse é o nosso, vamos dizer assim, é a nossa corrida da fé. É onde nós entregamos, gastamos, investimos a nossa vida para entregar como um sacrifício vivo ao Senhor e no grande dia sermos dignos de receber um galardão pela obra que realizamos. Amém? Eu oro para que você deseje, não apenas pelo galardão, que será maravilhoso. Uma casa no céu, top. Triplex, gente, imaginou? Mas por ouvir do seu mestre, servo bom e fiel. Uma voz doce dizendo para você, serva boa e fiel, servo bom e fiel. Mais do que um adjetivo que te coloque talvez aqui como pastor, como líder, mas no final das contas somos todos servos. E só existem duas categorias, o bom e o fiel, e a outra categoria é do ruim e infiel. Qual categoria você quer corresponder? Mas tudo faz parte das suas escolhas hoje, das nossas escolhas hoje.
Hebreus 10, 32 vai dizer: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Repetidamente, eu posso dizer que esse texto me encoraja a continuar desejando ter os meus olhos iluminados, ter a minha mente transformada para que eu possa perseverar até que ele venha. E somente com o Espírito Santo eu posso ter os meus olhos iluminados, receber a revelação e toda a compreensão da profundidade, da graça, da soberania, mas também do amor, do cuidado de Deus para a minha vida enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, fazendo o que Ele me chamou para fazer. Enquanto eu estou lá fora, no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus relacionamentos com os meus amigos, nos relacionamentos que eu tenho com a minha família, no meu relacionamento familiar, ter a revelação do propósito do Senhor para todas essas áreas. E aí, coloca na sua realidade. Talvez hoje você esteja ainda na dúvida. Será que eu tenho chamado de Deus? Será que isso? Será que aquilo? Ou você já vive em alguma fase da sua vida e precisa cada vez mais se aprofundar e conhecer e sensibilizar os seus ouvidos. Porque, gente, a palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não. Então, a palavra, ela diz, diferencia, exceto pastores, exceto líderes, exceto os membros e voluntários da Igreja United. Não. Todos nós precisamos permanecer com a atenção de que todos nós precisamos estar alinhados, fortalecidos, agarrados com o Espírito Santo. Para que os nossos olhos não entre uma fumacinha, uma nuvenzinha e comece a nos cegar. E a gente esquece de voltar para o lugar de arrependimento, de transformação, de entender que é de glória em glória. Amém? João 14, do 16, 17, vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentre vós. A palavra, ela também vai nos trazer a eficácia da voz do Espírito Santo. João 14, 26 vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mais uma vez, a eficácia da voz do Espírito Santo, Hebreus 4:12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é confirmada com o Espírito Santo em nós. E ele entende, submete, e a gente é capaz de viver uma vida de transformação. Amém? Mas eu e você precisamos treinar o nosso espírito. E aí, linkando com esse versículo, eu e você precisamos treinar o nosso espírito meditando na palavra. Quando eu tomo tempo para meditar na palavra, não é para fazer uma leitura dinâmica. Entendi, tá, legal. Vamos seguir, já fiz minha devocional, graças a Deus, check no dia. Produtividade. Não? Ele nunca passou por isso, né? Tá.
Entendi. Glória a Deus. Glória a Deus! Ninguém nunca passou por isso, ó, ninguém. Glória a Deus. Então, só eu que sou maluca. Tá. Então, ó, você que toma tempo meditando de noite, né? De noite, levanta, lê. Aí, passa um tempo, aí na hora, sei lá, da metade do dia, você volta lá naquele versículo. É assim, gente? Você volta com seu pensamento, igual lá Josué 1:8 vai dizer, medita na palavra dia e noite. Mas deveria ser. Deveria ser. Eu deveria tomar um tempo. Gente, eu não estou falando de você tomar 5 horas do seu dia. Se você tem essa disponibilidade, glória a Deus, é a melhor coisa que você faz. Mas às vezes a gente não tem 5 horas para dar naquele dia, mas eu tenho o meu tempo com o Senhor de qualidade e não de cheque no compromisso da agenda. Amém? Esse é o intuito. É eu entender que não é só fiz, tá bom, entreguei, tchau. Não, é o meu tempo de devoção com o Senhor. É o tempo que eu pego e eu reservo aquela palavra no meu interior. E eu quero mastigar, eu quero digerir aquela palavra, eu quero aplicar em como eu vou crescer naquele ensinamento e eu não vou pular, porque não é para mim. Você entendeu o que eu estou falando? E muitas vezes, como crente, gente, pessoas passam por isso. E eu falei, eu passei por isso. Essa parte não é para mim, eu não entendo. Não é para mim, deixa eu procurar o que eu entendo, peraí. Dedo parou aqui. Glória a Deus, 21. Vós adoradores, vós adoradores de ídolos. Não sou eu, não é para mim. Mas Josué 1:8 vai dizer que nós precisamos meditar dia e noite na palavra do Senhor. Dia e noite significa que eu vou reservar. Abre para mim Josué 1:8, fazendo favor. Eu vou reservar aquele tempo para digerir a palavra de Deus. Tá escrito aqui. Para entender, para me transformar naquela palavra. E às vezes a gente fica só nesse texto. Esteja sempre em teus lábios, medita nela dia e noite. Mas aqui o Senhor está dando uma promessa para Josué. Se ele fizer isso, se ele fizesse isso de meditar na palavra dia e noite, olha o que o texto vai continuar. E ele vai dizer que o livro da Torá, a lei, esteja sempre em teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito, ou seja, de obedecer. Deste modo, e aí vem a promessa, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. O Senhor deseja que tudo que as minhas mãos tocarem prospere. Mas eu posso viver isso se eu viver meditando na palavra dia e noite. Porque isso significa que o meu coração está vivendo em obediência. Então, o Senhor, Ele abençoa o filho que vive em obediência. Faz sentido? Quando eu e você nos prestamos a viver em obediência com o Senhor, porque é isso que o Espírito Santo vem fazer em nós. Ele nos habilita para obedecermos. Que obra maravilhosa e necessária. E, gente, não era só naquele tempo que eles precisavam disso. Hoje, nós precisamos muito mais, porque tem muito mais ofertas que nos tiram do caminho, da presença e da graça de Deus do que eu acredito que tinha antes. Ainda mais hoje, nós precisamos do ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Ainda mais hoje, nós precisamos
meditar na palavra de Deus dia e noite, mas meditar sem praticar, do que adianta? A gente medita, ai, tá bom, ai, nossa, que lindo, maravilhoso, ai, que perfeito seria. Mas na realidade, tudo quebrado. Na realidade, eu não pratico, eu nem me disponibilizo para fazer diferente. Na verdade, eu só estou vivendo o meu dia um atrás do outro e tá bom, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Minha agenda está tão cheia que eu nem penso no que eu estou fazendo, eu só vou fazendo. Isso não é meditar na palavra. Isso não é viver a transformação do Senhor. Isso não é ter tempo de qualidade onde eu permito que o alto me escaneie e veja, eita, tem um negocinho aqui, vamos mudar aqui e vamos fazer um relatório aqui, Jéssica, senta aqui agora. Sabe aquela coisa de escrever? Ninguém mais faz isso, né? Ai, glória a Deus, Paulinho, eu também. Mas sabe aquela coisa de você, pera, Senhor, o que você precisa que eu escute, que eu preciso mudar? Faz sentido, gente? E a gente só consegue fazer isso quando a gente dá tempo para o Senhor. Mas se a minha agenda está tão cheia que eu vivo, um dia atrás do outro, qual é o tempo que Ele tem para me mostrar primeiro que eu preciso ser transformada? Abre espaço na sua agenda para o Espírito Santo. Cancela coisas que não são necessárias, querido. E você sabe onde você está se metendo. Você sabe, e agora eu vou dizer uma coisa, você sabe, e talvez você não tenha consciência, do buraco que você está se enfiando. Não ter tempo com o Espírito Santo é a mesma coisa que dizer assim, Senhor, olha, eu gosto muito de você, você é muito legal, você transforma a vida de muita gente ao meu redor, mas brigadão, agora eu não estou com tempo, eu tenho um monte de coisa para resolver na minha vida, e assim, tá bom, tá legal, tá bombando, mas agora não dá. Praticamente dizer isso para o Senhor. Só que esse caminho é um caminho, gente, perigoso, sinuoso, de morte, de separação, de permitir que o Espírito Santo esfrie dentro de você, dentro de nós. Eu preciso me incluir nisso. E esse caminho é o que muitas vezes a gente vem para a igreja. Tô na escala, vou lá, para não deixar a galera em falta. Querido, você não está fazendo favor para ninguém. Engana-se você. Faz sentido? Você preencher uma escala e vir só para preencher o quadro. Desculpa, não estou diminuindo o seu trabalho, mas estou conscientizando a sua vontade de vir. O seu interesse de vir precisa ser outro. Eu tenho algo para entregar ao meu Deus. E isso é maravilhoso. É uma capacidade que Ele me entregou. E eu quero render a Ele. Porque eu o amo. Porque eu tenho prazer em servir ao meu Deus. Gente, como diretora de voluntários, não venha. Não vem, por favor. Desculpa, tá, pastora Gleice? Mas a gente se entende depois. Não vem. Não vem. A igreja não precisa de favor. A igreja precisa de servos fervorosos. Sabe por quê? Porque quando um quebrado entrar por aquela porta, eu quero que alguém cheio do fogo vá receber. Com amor e não com indiferença. Você está entendendo? Eu preciso, como pastora nesta casa, nesse ministério,
que aqueles que servem estejam fervorosos, amando o servir a quem serve. Eu não preciso de favor de ninguém, sabe por quê? Porque a gente se vira. Dá um jeito, com excelência. Gente, eu sou dos 3 cultos. Você não está entendendo o que é isso, não. Eu morava em Nova Iguaçu e vinha pra cá, almoçando no ônibus. Saía de casa 10 horas da manhã e às vezes nem sabia como ia voltar. Cadê a Luana? Foi embora, ela estava de manhã. Quantas vezes a Luana me ofereceu a casa dela para dormir? Quantas vezes? Eu não sabia como eu ia embora para casa. Eu vinha. Na escala, entra lá, em 1975. Eu não faltei nenhum culto. Aí veio a outra fase, sábado, Campo Grande. Ah, que delícia. Ai. E aí você está reclamando, né? Não dá tempo. Ai, Deus. Ó, Senhor. Gente, se eu contar aqui, dá um livro. Quem é dessa fase? Aqui eu tenho, glória a Deus, os remanescentes. Gente, você não está entendendo, almoçar 10h30 da manhã no ônibus, porque a gente chegava, não dava tempo de fazer mais nada, era jejum. Assim, ó, vambora! E começam a ir, vambora! Gente, era uma coisa de louco. Glória a Deus, estamos aqui. Uma igreja se tornaram quase 14. E é de glória em glória. Hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, mas era tranquilo, era só um dia que eu vim. Acabou. Mas glória a Deus. E o pastor Rodrigo falou sobre isso na reunião de liderança mais cedo. A gente olha para trás e fala, enfim, não vou entrar no estudo, mas, nossa, eu não sou capaz. E o Senhor diz, você é fiel no pouco, tem mais. Ou seja, a nossa capacidade ela é capaz de aumentar. Amém? E eu oro para que o seu coração se encha de alegria no servir, em praticar aquilo que você medita dia e noite. Em dar primazia à palavra na sua vida. João 6, versículo 63 vai dizer assim: é o Espírito quem dá a vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, meditar a palavra, fazer com que ela se cumpra na sua vida, é fazer com que a sua vida tenha vida. É fazer com que a sua vida tenha sentido. Tenha um propósito. E eu oro para que você permaneça nesse lugar de Senhor. Eu quero ouvir a sua palavra, mas ouvir, praticar, obedecer prontamente aquilo que o Senhor diz ao meu espírito. E mesmo que às vezes seja mais difícil, mais duro, eu preciso abrir mão de vontades, eu preciso abrir mão de sonhos, eu preciso abrir mão de coisas que é difícil para mim, Senhor. Mas isso é fé. Isso são os nossos passos de fé, de confiança no Senhor. Amém? Obedecer prontamente. E por último, eu quero falar sobre oração em línguas. Querido, eu não sei como são os seus dias. Eu sei como os meus são. E sei de algumas pessoas também. Não de todos, mas de algumas. Mas eu sei que eu e você, precisamos estar alinhados com o Senhor.
E só existe uma forma disso acontecer. Quando eu estou alinhada com a palavra, mas também quando eu alinho o meu espírito. Quando eu conheço a palavra, ela habita em mim de forma tão profunda que não sou facilmente enganada pelas coisas dessa terra. Não é qualquer palavra, promessa. Calma aí, tá alinhado com a palavra? Não tá? Obrigada. Segue aí com o que você tem para outra pessoa, porque para mim não é. Esse alinhamento eu posso ter quando eu estou meditando na palavra dia e noite, praticando a palavra é saúde para os nossos ossos. Meu Deus! Eu e você precisamos dessa saúde, revigorando o nosso ser. Não só essa carne que se definha, a gente vai falar disso quinta-feira, eu estou aqui pregando de novo. Crentes carnais. Avisei por quê? Se você quer vir ouvir, vem. Se não quer ouvir, vai ficar chateado comigo? Não vem. Tá? Eu vou falar o que eu tenho que falar e ponto. Mas a presença do Senhor, ela transforma as nossas vidas. E eu oro para que você saia daqui essa noite desejando não apenas ser preenchido, mas também ser transformado diariamente. E essa transformação só acontece quando você deseja alinhar o seu espírito ao Espírito do Senhor. Orar em línguas, querido, eu não posso deixar de falar um versículo. 1 Coríntios 14:2 diz: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Um dos melhores exercícios espirituais é a oração em línguas, pois o seu espírito fica em contato diretamente com o Senhor. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Obrigada por acompanhar o nosso culto ao vivo. Esperamos que você tenha sido abençoado hoje. Se sim, compartilhe isso com alguém, curta, se inscreva e também deixe um comentário. Talvez um pedido de oração ou um testemunho. Esperamos ver você aqui em breve novamente.